Fala galera da Física que vai assistir a nossa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre movimento uniforme e Gabriel vai dar as definições básicas. Movimento uniforme é aquele movimento em linha reta que vai ter a aceleração constante. Que isso dá a mesmo tempo de aceleração e mesmo tempo de parada. Ele não há aceleração. Vamos supor que um carro está em 30 km por hora. Ele, em meia hora, que é equivalente a 30 minutos, ele vai percorrer 15 km. Em uma hora ele vai percorrer 30 km. Em 2 horas ele vai percorrer 60 km. Boa tarde. Agora eu vou falar as características do movimento uniforme. As características do movimento uniforme são a MRUV e a MRU. MRUV é movimento retilíneo uniforme variável. Ela é variável, pois ela pode aumentar e diminuir. Já a MRU, que é movimento retilíneo uniforme, ela é constante, pois ela nem aumenta e nem diminui. Ela segue a mesma. Exemplo 1. Uma bicicleta sai do 1,10 m de uma ciclovia a uma velocidade de 20 metros por segundo. Onde ela estará após 5 segundos? Primeiro, vamos colocar o ponto final, calculado pelo ponto inicial, mais velocidade vezes o tempo. O tempo final é igual a 10 mais 20 vezes 5, que será 10 mais 100. 100 porque 1 metro equivale a 100. A nossa solução vai ser 110 metros. A bicicleta estará a 110 metros em 5 segundos. Exemplo 2. O carro de início parte com 60 km por hora. Quanto tempo ele demorará para chegar a 180 km por hora? Tem uma velocidade de 60 km por hora. Quanto tempo ele demorará para chegar a 80 km por hora? Calculando o ponto final, que é igual ao tempo inicial, mais a velocidade vezes o tempo, que vai ser 180 igual a 0 mais 70, mais 60, que é o tempo que o carro está percorrendo, que dará 180 igual a 60 vezes o tempo. Aí vamos calcular novamente o tempo, que é 60, igual a 180, e vamos dividir 180 por 60, que será 3. Então, o tempo que o carro chegará a 180 por hora será 3 horas. Bom, gente, agora vamos falar sobre função e gráfico da posição em relação ao tempo. Em física, a gente pode dizer que a palavra aceleração apresenta somente um significado, que é a variação da velocidade por unidade de tempo. Dessa forma, não havendo variação velocidade, não há aceleração. Portanto, quando um automóvel descreve um movimento uniforme, ele realiza deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Exemplo, vamos considerar que um automóvel se movimenta com velocidade constante de, 80 km por hora. Então, a gente pode dizer que em uma hora ele vai percorrer 80 km, em 2 horas ele vai percorrer 160 km e assim sucessivamente, né? Com base nisso, podemos relacionar o deslocamento escalar, que é ΔS, com a velocidade escalar constante, que é V, por meio dessa expressão, ΔS é igual a V vezes ΔT. Como o deslocamento escalar representa a variação do espaço móvel, então temos que ΔS é igual a SF, que é o espaço final, menos SI, que é o espaço inicial, ou SF, espaço final, menos SI, espaço inicial, é igual a V, velocidade, menos vezes ΔT. Se representarmos o espaço inicial por S0, e entre parênteses T igual a 0, e espaço final por S, em um instante t qualquer, obteremos que S é igual a S0 mais V, velocidade, vezes T, tempo. Por meio dessa expressão, então, podemos localizar em qualquer instante um móvel que se movimenta com velocidade constante,
desde que saibamos seu espaço inicial e sua velocidade. Então agora a gente vai falar sobre os gráficos da posição em relação ao tempo e vamos começar com essa tabela aqui. Ela é uma tabela bem simples e caracteriza o movimento de um automóvel, onde se lê a posição escalar do automóvel em vários instantes do movimento. A gente pode observar que a velocidade do automóvel ela é constante, porque ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Como a velocidade escalar é constante, então a aceleração escalar é igual a zero. E, além disso, o veículo se movimenta no sentido positivo do eixo das posições. Com esse gráfico aqui, ou com essa tabela aqui, nós vamos poder construir esses 3 gráficos que eu vou explicar detalhadamente. E vamos começar, então, com o gráfico aceleração-tempo. Quando o movimento é uniforme, o gráfico aceleração-tempo é uma reta localizada sobre o eixo dos tempos, que é esse eixo aqui, como nós podemos ver. Podemos construir também o gráfico velocidade-tempo, aqui, como podemos ver. E quando o movimento uniforme, o gráfico velocidade-tempo é uma reta paralela ao eixo dos tempos, que é esse eixo aqui. Então, ele será uma reta paralela a ele. E temos também o gráfico posição-tempo. Quando o movimento é uniforme, o gráfico posição-tempo é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. E se o móvel se desloca no sentido positivo do eixo, então a inclinação da reta será positiva. Esse é um gráfico bem simples, onde aqui temos a posição e aqui temos o tempo. Então basta a gente relacionar tendo por base a nossa tabela. Então a gente apenas relaciona, marca os pontos e depois segue uma reta inclinada e assim será construído o nosso gráfico posição-tempo. Oi, meu nome é Monique e eu sou a editora. Oi, meu nome é Pedro e eu sou o apresentador. Olá, meu nome é Mariana e eu sou a